Bom, gente, eu vou conversar com vocês hoje no Papo em Dia sobre anistia. É o papo do momento, está em voga e as pessoas estão falando muito sobre aquilo que não conhecem, que não sabem historicamente como foi, não sabem exatamente o que é, do que se trata, de que forma pode acontecer ou não. E eu vou fazê-lo de uma forma bem parcial e procurando ser didático, procurando historicamente, como professor de história que sou, explicar para vocês algumas coisas. Mas antes você vai lá, se inscreve no canal, dá like, comenta, compartilha e ajuda a gente a manter sempre o nosso papo equilibrado e de bom senso. Bom, gente, agora em função dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro, o famoso 8 de janeiro, está havendo aí, por parte do pessoal da direita, dos bolsonaristas e afins, muitos papos sobre anistia. E estão fazendo comparações com a lei da anistia de 1979. São coisas completamente distintas. E é bom que se diga que no Brasil a anistia, a graça, o indulto são instrumentos legais com origem diversa, né? A graça e o indulto é uma competência apenas do presidente da República. A anistia ela tem que ser um projeto de lei sancionado e aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. Mas comparar o que houve no dia 8 de janeiro com outros fatos que houveram no país é meio complexo, porque são fatos, circunstâncias e momentos históricos diferentes. No Brasil não houve anistia apenas em 79, houve anistia em alguns diversos momentos do Império, houveram anistias depois no governo Vargas, houve anistia em relação à intentona comunista de 35 e houve a famosa anistia, a lei da anistia de 1979, promulgada em 28 de agosto desse ano que eu acabei de citar. O que acontece? Quais são as diferenças? Primeiro é bom que se diga o que é anistia. Anistia significa esquecimento, significa perdão. O perdoar, entre nós indivíduos, é basicamente a mesma coisa que um perdão do Estado para com crimes políticos que ocorreram no país. É o esquecimento. Mas para que haja um esquecimento, para que haja um perdão, existem duas condições sine qua non. Uma é reconhecimento do fato de que houve o crime, de que houve o fato ou de que uma circunstância jurídica se impôs. E a outra, ao reconhecer-se isso, a outra é o Estado perdoar. Já difere desse pessoal do 8 de janeiro, que é o seguinte, eles chegam a ser anacrônicos. Eles pedem anistia, mas negam que tenham feito algo. Negam mesmo diante de evidências, de áudios, de vídeos, de pessoas presas e de tantas barbáries que foram impetradas no dia 8 de janeiro, como a invasão do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, do próprio Congresso Nacional, quebradeira, balbúrdia, e tudo isso em função de uma tentativa de golpe que, não houve golpe, não houve. Se houvesse, a gente não estava aqui agora falando sobre isso. Eu não preciso cometer o crime para dizer que o crime não houve. A simples ameaça, a tentativa, ela também é prevista no Código Penal e na jurisprudência da lei brasileira. Eu não matei a pessoa, mas tentei matar. Eu pego 4 pessoas comigo, armo essas pessoas e falo que vou assaltar o Banco do Brasil. A polícia me prende, eu não executei o golpe, eu não executei o roubo, eu não executei o crime, mas eu tentei. E por isso eu sou punido. É isso que diz a lei. Eu posso não matar uma pessoa, mas a simples ameaça, a tentativa de fazê-lo é prevista em lei. E assim é o Estado Democrático de Direito e assim a Constituição Federal preconiza. Então vamos parar com esses absurdos. Agora, 1979, outro dia eu vi numa plataforma digital, o cara falou, o Lula se beneficiou. O Lula não foi preso político em 1979, não foi exilado. Ele não foi punido, nem foi perseguido pelo AI-5. Quando o Lula foi preso, e é bom que se diga isso, o Lula foi preso por uma greve trabalhista, representando sindicatos metalúrgicos contra as montadoras no ABC Paulista.
Ele foi preso porque a greve foi decretada ilegal e ele manteve a greve. Ele estava exercendo o direito dele de líder sindical, de líder trabalhista, e se ele não se coadunou, se ele não entendeu ele, a classe operária que ele representava com aquela decisão legal, ele assumiu os atos e os fatos e as consequências daquilo. Simples assim. Agora, vamos falar da lei da anistia de 1979. Ela é uma lei que ela retroage até a data de setembro de 1961 e vai até o dia da sua proclamação, em 1979, em agosto. E ela diz o seguinte, que todos os crimes conexos com atos políticos serão anistiados e perdoados. Então, vejam bem, essa lei, ela não foi criada apenas para trazer de volta aqueles que foram exilados, punidos ou, de alguma forma, que lutaram contra a ditadura, contra o movimento, contra o ato institucional número 5, não. Ela beneficiou e muito militares que, e quando eu digo militares, não estou dizendo só das Forças Armadas, das Forças Auxiliares também, policiais, bombeiros, guardas e pessoas que se conectaram com essas como torturadores, matadores, porque eu até tive o prazer de anotar aqui, das 39.980 pessoas, pelo menos quase 6 mil que pediram requerimento de benefício da lei da anistia eram militares. Essas pessoas que tanto mal fizeram ao país se aproveitaram, se completaram, se beneficiaram da lei da anistia. Muita gente foi perseguida, muita gente foi torturada, muita gente foi morta e muitos militares também foram beneficiados pela lei da anistia porque foram perseguidos. Porque em 1961 houveram vários militares que foram contra o golpe que estava se instalando, eram pela legalidade e foram perseguidos. E quando houve o AI-5 também foram punidos. E foram punidos, inclusive, na sua carreira, na condição delas. Inclusive, o movimento da anistia ela começa em 1975 com a senhora Terezinha Zerbini, que era esposa de um general perseguido pela ditadura militar. O general, eu vou até ler o nome dele porque eu sempre me atrapalho com esse nome, Euriali Zerbini. Foi ela que, em 1975, no ano da mulher, na ONU, começa um movimento feminino pela anistia, que vai derivar no Comitê Brasileiro de Anistia. Isso pega uma grande proporção e força o governo do general Figueiredo a promover a lei da anistia, conduzida pelo Congresso Nacional, pelo general Goberido Couto Silva, que era o chefe da Casa Civil. Então, são momentos históricos, Guerra Fria, momentos de grande tristeza para o Brasil, e essa anistia provocou no país uma situação incrível. O Brasil é o único país que teve ditadura militar na América do Sul que não prendeu e não puniu os militares que mataram, torturaram e fizeram barbáries. Foram todos não, mas não prenderam aqueles que deveriam prender nem puniram aqueles que deveriam ser punidos. Agora, o que nós estamos aí é uma situação dentro do Estado Democrático de Direito de balbúrdia, de crime e de tentativa de golpe que a gente nem sabia, não imaginávamos que poderia haver, mas veio daqueles que sempre tentam fazê-lo. Jair Messias Bolsonaro é um cara que tentou, se insurgiu contra o Exército Brasileiro, ameaçou explodir Amã, ameaçou explodir Guandu. É um cara que no decorrer da sua vida parlamentar queria morte para Fernando Henrique Cardoso, como agora eles ameaçaram de morte o ministro Alexandre de Moraes, o Lula, e eles querem sempre fazer isso. São resquícios daquele período ditatorial. Braga Neto, Jair Bolsonaro, General Heleno e tantos outros que por aí estão. Mas existe muito militar do bem, pessoas legalistas, pessoas corretas, que são contra isso. E por serem contra isso e serem legalistas, se insurgiram contra esses débeis mentais e não compactuaram com esse golpe. E aí eu fico vendo palanques montados por esses idiotas, imbecis, covardes. Covardes. Como é covarde o Eduardo Bolsonaro, que foi embora do Brasil. Como é covarde o Bolsonaro, que quando ele não passou a faixa,
fugiu para os Estados Unidos e está aqui de volta porque foi deportado, foi mandado para cá para responder. Porque nem os americanos querem ele. O que nós, do povo, temos que brigar não é por político, nós temos que brigar para que a gente tenha uma economia forte, saúde, educação, agricultura familiar, mais justiça social, equidade de oportunidades. O que a gente tem que lutar é para que nós tenhamos um país menos violento, com mais concórdia, mais compaixão, mais amor, porque isso é falar de Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Isso é ser budista. Isso é querer Alá. Isso é querer encontrar a Deus da forma como a gente um dia vai ter que encontrar e vamos ter que prestar contas. Segundo todos aqueles que têm fé e acreditam num Deus maior. Então vamos botar a cabeça no lugar, vamos ter responsabilidade e começar a falar sobre aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, com equilíbrio e bom senso, que é isso que esse canal procura dar nos seus arrazoados. Beijo no coração, paz e bem.